Aqui é a Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país nesta sexta-feira, dia 31. Antes de ouvir as informações mais importantes de hoje, não esqueça de seguir nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. O preço médio do leite atingiu um recorde para o mês de julho, sendo que, em um ano, o valor do produto cresceu 25%. Reportagem de Paulo Oliveira. Em julho, o preço do leite ao produtor atingiu recorde para o mês e alcançou a média de R$ 1,75, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada CEPEA, que é vinculado à Universidade de São Paulo. O valor representa uma alta de 16,1% em relação a junho deste ano, um aumento de 25% se comparado ao mês de julho de 2019. O preço médio é o segundo mais alto de toda a série histórica do CEPEA, que realiza o levantamento desde 2004. O Centro de Estudo afirma que a elevação se deu por conta da maior competitividade da indústria de laticínios, que tem tentado garantir a compra de matéria-prima. O CEPEA diz que a maior concorrência ocorreu também devido à necessidade de se refazer estoques de derivados lácteos. Além disso, também houve aumento no preço dos derivados lácteos em junho. Em relação ao leite UHT, o acréscimo no valor foi de 17,7%. No caso da mussarela, o aumento foi de 23% e do leite em pó de 10,9%. Uma proposta que aguarda a sanção do presidente garante financiamento para que pequenas e médias empresas paguem até 4 meses de folha salarial. Quem fala sobre a medida provisória é Thiago Marcolino. Em votação simbólica, a Câmara dos Deputados aprovou o texto da medida provisória 944 de 2020, que cria o Programa Emergencial de Proteção ao Emprego, o PESE. A proposta abre linha de crédito especial voltada para pagamento da folha salarial das pequenas e médias empresas. O texto já havia sido aprovado pelos deputados, mas retornou para nova análise depois que o Senado destinou mais 12 bilhões de reais dos recursos do PESE para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, que já havia recebido aporte de 18 bilhões de reais. O relator da proposta, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, considera que o programa emergencial vai ajudar milhões de empresários que sofrem para honrar os compromissos por conta da crise. Nós estamos garantindo 17 bilhões nesse programa para as pequenas e médias empresas, para custearem folha de pagamento, e também 12 bilhões para o PRONAMP. É bom citar e lembrar que 105 mil microempresas já foram atendidas pelo PRONAMP. O recurso foi esgotado, por isso essa necessidade de aporte, um novo aporte. Para que tenham acesso ao crédito especial, empresários terão que manter os empregos de seus funcionários por até 4 meses, mesmo tempo permitido pela proposta para financiamento da folha salarial. Há a possibilidade ainda de se tomar recursos emprestados para pagar ações trabalhistas de até 15 mil reais. Os deputados também reverteram mudança feita pelos senadores e elevaram o faturamento das empresas que poderão ter acesso ao crédito do PESE para quitação de salários. A receita limite subiu de 10 para 50 milhões de reais. Outra mudança aprovada na Câmara prevê que empresários precisarão apenas se comprometer a pagar o salário de seus funcionários por meio de transferência bancária. Para o professor de Finanças do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais de São Paulo, Cristiano Correia, os ajustes feitos vêm em boa hora e tendem finalmente a ajudar quem depende do próprio negócio para sobreviver. Uma adequação considerada importante pelo especialista é a possibilidade do empresário financiar apenas parte da folha de pagamento. O governo, ele de toda forma, ele tem condições de suportar isso. Se a pessoa já fez o desligamento, se ele prevê que a retomada vai ser mais lenta, que ele precisa de um número de funcionários menor, e aí para não perder mais gente, você ter uma outra linha para financiar o remanescente, eu acho que também faz sentido, né? O pedido de empréstimo poderá ser
feito no valor equivalente a 2 salários mínimos por empregado, o que equivale a R$ 2.090. A taxa de juros de 3,75% ao ano foi mantida, assim como o prazo para pagar em até 36 meses e carência incluída nesse prazo de 6 meses para começar a pagar a primeira parcela. Durante a carência, os juros serão contabilizados e incorporados às parcelas. Agora, a MP 944 precisa ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. CPMF para tributar transações eletrônicas tem dado o que falar. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, contrapõe a proposta do ministro Paulo Guedes. Yuri Hudson traz os detalhes. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a criticar a ideia de reinstituir uma espécie de CPMF para tributar transações eletrônicas. Em uma live junto à Confederação Nacional da Indústria, o democrata foi duro. Disse que a CPMF seria um jeitinho do atual governo. Na quarta, Paulo Guedes voltou a defender o assunto. Ele e toda a equipe evitam chamar o tributo de CPMF digital, mas defendem que a cobrança seria uma forma de redistribuir a carga tributária e até ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. Mas, para Maia, a taxação, ao estilo extinto imposto do cheque, é uma forma de enrolar a população. O presidente vai mandar a proposta? Então encaminha a proposta. Eu estou dando a minha opinião. Não vai passar. Minha opinião. Não é se é CPMF, se é microimposto digital, se é um nome em inglês para um imposto para ficar bonito, para tentar enrolar a sociedade. A minha tese é o seguinte: nós vamos voltar à mesma equação que foi de 96. Nós vamos criar mais um imposto para a sociedade pagar? Para mim é incoerente. Paulo Guedes também aposta na reinstituição do imposto para bancar a desoneração da folha de pagamento para diversas áreas. A medida é até bem vista pelo setor industrial, mas conta com resistência no Congresso. Outros eixos defendidos por Guedes devem ser apresentados nos próximos dias. Entre eles, um possível aumento do limite de isenção do imposto de renda dos atuais R$ 1.900 para cerca de R$ 3.000. Em contrapartida, teria uma redução nas deduções. A área econômica também pensa em uma alíquota maior para os mais ricos e na cobrança de impostos na distribuição de lucros e dividendos. Mudanças nas questões trabalhistas por conta da pandemia, empregadores e funcionários devem ficar atentos ao que está em vigor. A recontratação de demitidos é um dos assuntos que pode criar debate jurídico. Quem explica o caso é Diego Cigales. Funcionários demitidos sem justa causa durante a pandemia podem ser recontratados em até 90 dias após a saída da empresa. Isto é o que prevê portaria que foi editada pelo Ministério da Economia na semana passada. Porém, a legislação tem margem para debates jurídicos, conforme alertam especialistas. Em entrevista à agência Rádio Web, o advogado trabalhista Maurício Góes abordou isto. Inicialmente, ele, que também é professor das faculdades de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e da Unicinos, instituição também situada neste estado, explica que a portaria em questão, a de número 16.655, abrange despedidas somente e não demissões. Que existe uma diferença entre despedida e demissão, tanto que essa portaria que permite a recontratação de pessoas num período inferior a 90 dias da sua despedida, ela usa apenas essa expressão. Despedida é quando eu mando o empregado embora, demissão é quando o empregado solicita seu desligamento, já que isso é uma exceção no período de exceção. Diferentemente da regra, é possível então recontratar alguém que foi despedido dentro de um período de 90 dias. E desde que os mesmos termos daquele contrato que eu tive por último seja mantido. Mesmo salário, mesma função, jornada. Góes, que também é sócio do escritório de advocacia Todzini Freire, aponta um dos aspectos da portaria que pode gerar discussões: se existe a chamada unicidade contratual do funcionário demitido, ou seja, se o vínculo anterior e o posterior à dispensa podem ser unificados. Não menciona nada em relação à questão de se considera ou não um mesmo contrato de trabalho. E aqui é apenas uma interpretação que faço, baseada no que a doutrina, ou seja, os estudiosos, juristas em direito do trabalho, entendem
em exemplos anteriores ou em condições anteriores ou análogas, e mesmo a jurisprudência que sempre segue uma linha protetiva ao trabalhador. Me parece aqui que sim, o empregador corre um risco de o empregado postular que este contrato, segundo contrato, possa ser considerado um contrato único com aquele que está lá atrás. Contaria para tempo de serviço. A portaria editada pelo Ministério da Economia e publicada no último dia 14 prevê que a recontratação em termos diferentes do contrato anterior pode ocorrer somente se houver negociação coletiva. A recontratação em até 90 dias após o colaborador ser despedido, sendo respeitado o contrato anterior ou com diferenças a partir de definições coletivas, não se enquadra em fraude contratual, conforme defende a peça legislativa. O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos na segunda-feira. Até mais!